Bom dia. Hoje o UOL Entrevista especial aqui do Palácio do Planalto, uma entrevista exclusiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente, muito obrigada em nome do UOL por nos receber aqui. Bom dia, Carla. É um prazer imenso estar falando com o UOL. Muito mais prazer estar falando com você e estar falando com o nosso Sakamoto. Comigo nessa entrevista, meu colega e colunista Leonardo Sakamoto. Sakamoto, obrigada pela presença e eu já te dou a honra de começar perguntando para o presidente. Bem, de mandada, bom dia, Carla, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Bom dia, presidente, obrigado por estar nos recebendo aqui no Palácio do Planalto nesta manhã de quarta-feira. Vou começar com um assunto bem fácil, economia. Presidente, o Brasil vem gastando mais do que arrecada. Nesse sentido, o que o seu governo vai fazer para resolver isso? A gente vai continuar brigando com determinados setores contra os benefícios fiscais, vai cortar gastos, contingenciar despesas, alterar o mínimo constitucional com educação e saúde ou mudar a regra do arcabouço? Eu sabia que essa pergunta viria, só não sabia se era a primeira pergunta, mas eu sabia que ela viria. O Sakamoto, há muito tempo, eu tenho a vantagem de já ter sido presidente outras 2 vezes. E esse tema sempre foi um tema recorrente. Sempre. É engraçado porque esse tema ele é mais forte no Brasil do que em qualquer outro país do mundo. Então, aqui no Brasil, vira e mexe as capas de jornais, as manchetes das matérias, são sempre assim: o governo está gastando demais, a dívida pública ali é muito alta, a dívida pública não tem das contas e tal. O que não é verdade. Não é verdade. Veja, se você pegar a média dos países da OCDE, eles gastam 113% do PIB. Se você pegar os Estados Unidos, é 123% do PIB. Se você pegar a China, é 83%. Se pegar o Japão, é 237%. Se você pegar a França, é 112% e a Itália, 137%. E o Brasil é efetivamente 74%, 76%. Hoje está em 76%. Está muito aquém, sabe, dos gastos que os outros países fazem. Ora, isso não implica que a gente não leve em conta a seguinte certeza. Eu conto para todo mundo o seguinte: eu aprendi economia com a mulher analfabeta que era minha mãe. E ela pegava o olerite de pagamento de todos os filhos e ela colocava o dinheiro na mesa separando. Isso é para aquilo, isso vai fazer isso. Tal. No final das contas, se sobrasse alguma coisa, era nosso. Se não sobrasse, paciência. O orçamento da União é a mesma coisa. Ele é um bolo de arrecadação, você tem que distribuí-lo. No Brasil, habitualmente, não se faz política social. No Brasil, habitualmente, quando muito se quer um vale gás, um vale não sei das quantas, um vale arroz, um vale não. E nós queremos fazer política de inclusão social que permita que as pessoas tenham a oportunidade de crescer. O que nós precisamos é saber o seguinte: o gasto está sendo bem feito. O dinheiro está sendo utilizado para alguma coisa que vai melhorar o futuro desse país? Eu acho que está. Eu acho que está. Nós, então, estamos agora fazendo uma análise aonde é que tem gasto exagerado, aonde é que tem gasto, sabe, que não deveria ter, aonde é que tem pessoas que não deveriam receber, que estão recebendo. Isso com muita tranquilidade, sem levar em conta o nervosismo do mercado. Levando em conta a necessidade de você manter política de investimento. Se você quiser investir na educação, não tem jeito, Sakamoto. Você tem que contratar professor, você tem que contratar funcionário, você precisa fazer laboratório, você precisa mais sala de aula. Não tem jeito. Esse país ainda tem menos estudantes comparado à população ao Chile e à Argentina. Isso porque, no nosso governo, nós duplicamos o número de alunos na universidade. Então, nós vamos continuar investindo em educação, nós vamos continuar investindo em saúde. Quanto custa um trabalhador doente e quanto custa um trabalhador sã? Então, no Brasil, essa discussão, eu digo sempre o seguinte: outro dia eu estava tomando café com um jornalista, eu perguntei para a imprensa toda que estava lá: quando o patrão de vocês dá o aumento do salário para vocês, é custo ou é investimento? Merecimento, na verdade. Eu acho que é investimento. Esse é o dado. É que eu acho que é investimento, porque quando o patrão dá um aumento para você, ele está dando aumento porque ele acha que você merece, porque você teve produtividade e ele quer que você esteja mais feliz no trabalho e produza mais ainda. Claro, presidente, esse cenário que o senhor coloca, tem esses números aí em comparação, mas assim, há uma evidência, é preciso cortar. O senhor disse que o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet vão apresentar isso para o senhor até o dia 22. O senhor já sabe aonde cortar? Vai cortar? Não. O problema não é que tem que cortar. O problema é saber se precisa efetivamente cortar. Ou se a gente precisa aumentar a arrecadação.
Temos que fazer essa discussão. Mas já não há um cenário de receitas superestimadas? Esse dia a Suprema Corte aprova 92 bilhões de reais de precatório. Agora mesmo eu vetei a tese da desoneração. 17 setores da economia brasileira, todos muito grandes, querem desonerar o pagamento da Previdência, da Folha. Olha, eu vetei, eles derrubaram o veto. E agora a Suprema Corte decidiu que se em 45 dias não tiver uma compensação, o veto está derrubado. Ora, como é que a gente pode falar em gasto se a gente está abrindo mão de receber uma quantidade enorme de recursos que os empresários têm que pagar? O senhor falou nessa conversa com o ministro Fernando Haddad e com a Simone Tebet que ficou assustado com a quantidade de subsídios que o Brasil dá, 6% do PIB. Mas, nesse caso, os governos do PT, historicamente, que implementaram essa política de subsídios. Dá para consertar isso? Esse caso de subsídios, o senhor está disposto a cortar? O senhor falou da desoneração aí, que pode... Eu vou lhe contar um caso verídico. Eu era presidente da República em 2008, quando houve a crise do subprime. E eu tomei uma atitude aqui no Brasil de fazer o primeiro processo de desoneração. Nós fizemos desoneração de 47 bilhões de reais com setores empresariais e com os sindicatos sentados na mesa para ter a contrapartida. Quando eu vou desonerar uma empresa, eu quero saber o seguinte: essa empresa vai manter estabilidade do emprego? Ela vai manter por quanto tempo? Porque senão o benefício é só para o empresário, não é para o trabalhador, não é para a sociedade brasileira. Eu fico me perguntando com que direito o Estado tem de abrir mão, sabe, de uma determinada quantia de arrecadação para favorecer o lucro do empresário. Não. Se a economia estiver em crise, tiver um setor que está mais machucado, você pode utilizar a desoneração como se fosse uma comporta numa hidrelétrica. Você desonera um pouco e fecha, você desonera e fecha, você desonera e fecha. Mas aqui no Brasil, quando a gente aprova a desoneração para 5 anos, quando chega nos 5 anos tem um projeto para desonerar mais 10. Aí quando chega mais 10 tem mais um para mais 10. Ou seja, aí fica tudo política, sabe, mas perene. Dá para consertar isso? Dá para consertar. Como? Dá para consertar. Dá para consertar. Nós temos que ter em conta, cara, que nós vamos ter uma nova política tributária ainda este ano, se Deus quiser, para a gente poder resolver o problema do pagamento de imposto, o problema da arrecadação. Isso vai ser muito importante para o Brasil. Você pode ficar certo que o Brasil muda de padrão na hora que a gente tiver aprovado a reforma tributária. E você sempre tem que ter o cuidado que você não pode gastar mais do que você arrecada. Isso é líquido, isso vale para minha família, isso vale para você e vale para todo mundo que tem responsabilidade. Eu, se ganho 10, eu não posso gastar 20. Se eu tiver que gastar 20, eu tenho, então, que contribuir. Esse 20 é investimento. Se ele é investimento, essa dívida que eu vou fazer, ela tem que servir, sabe, como subproduto desse investimento, a produção de uma coisa que aumenta o teu capital, que aumenta o teu patrimônio. Presidente, mas o senhor estava falando com relação à questão dos subsídios com a Carla, me lembrei de uma outra coisa. Você vai pegar a questão dos subsídios, da desoneração, os 17 setores que bateram perna no Congresso para renovar. Eles têm representação forte, eles têm lobby e tudo isso mais. Ao contrário de um outro naco da sociedade, que é o pessoal... Eles têm lobby ou têm bancada? As duas coisas. Né? Eles têm lobista e têm bancada. Agora, você vai pegar um grupo que não tem lobista nem tem bancada, que é o pessoal mais pobre da sociedade. E aí a pergunta, junto das coisas que estão sendo estudadas pelo governo, inclui a desvinculação do salário mínimo no benefício de prestação continuada e em pensão? Não estou falando da aposentadoria, estou falando pensão. Não. O senhor garante que não vai ter, então? Garanto que o salário mínimo não será mexido. Enquanto eu for presidente da Essa República, ligação, pagamento para os idosos pobres do Deixa eu salário contar uma mínimo, coisa, cara, não vai ser que mexido. quando você aumenta o salário mínimo, bota na cabeça a coisa, você aumenta o salário mínimo, o que diz a lei que regulamenta o aumento do salário mínimo? Ou seja, você tem sempre que colocar a reposição inflacionária porque é para manter o poder aquisitivo. E nós damos uma média do crescimento do PIB dos últimos 2 anos. Ora, o crescimento do PIB é exatamente para isso. O crescimento do PIB é para você distribuir entre os 213 milhões de brasileiros. E eu não posso penalizar a pessoa que ganha menos. Eu não posso penalizar. Mas tantos trilhões. Olha, mas quantos milhões de pessoas? É tantos trilhões para muita gente. Vamos pegar uma coisa que a gente fala de desoneração. Você vira a briga da blusinha. Você viu a briga da blusinha? Briga, não tem da conta e tal. E veja que absurdo. Nós temos um setor da sociedade brasileira, você, eu, você e alguma gente que está nos ouvindo aqui,
que pode viajar uma vez por mês para o exterior e pode comprar até $2.000 sem pagar imposto. Pode chegar no free shop, comprar 1.000 e pode comprar 1.000 no país, não paga imposto. Está tudo normal, é maravilhoso. Eu fiz isso para quem? Para ajudar a classe média alta. Ora, agora quando chega a tua filha, a minha esposa, que vai comprar $50, eu vou taxar os $50? Não é irracional? Não é uma coisa contraditória? Então eu acho que a gente tem que fazer política de desoneração quando a gente quer fortalecer um setor por um determinado tempo. Quando a gente quer retomar a rapidez, eu fiz com a indústria automobilística em 2008. O dado do Brasil, sabe o que é, Sakamoto? É que a gente diminuiu muito a arrecadação. Eu vou te contar um exemplo, só para você saber na minha cabeça. Eu deixei a presidência em dezembro de 2010. Esse país vendia 3.800.000 automóveis. 3 milhões. Eu votei em 2023. Esse país vendia 1.800.000. Metade do que vendia em 2010. Mas há uma questão de mobilidade aí, né? De petróleo, também não é? Não é questão não. É questão de que parou de produzir. Caiu o poder aquisitivo do povo, o povo deixou de comprar. É isso que é o dado. O povo parou de comprar. Esse mês você viu no jornal recorde de venda de carro no mês de maio. Porque a indústria automobilística, que não estava investindo nada nas últimas 2 décadas, depois que a China se instalou na Bahia, já foi na Anfávia, já anunciaram investimento de 129 bilhões de reais até 2028 e um pouquinho até 2030. Olha, numa demonstração de que nós precisamos. Você sabe o que eu propus na Anfávia, Sakamoto, cara? Eu propus na Anfávia, por que vocês não voltam a fazer o Salão do Automóvel? Por que um país que tem 33 indústrias automobilísticas não tem um salão de automóvel para fazer propaganda do carro? O salão de automóvel sempre foi assim, muita gente. Eu mesmo fui em todos, como presidente da República. Por que não vota? Por que a gente não dá incentivo? Por que não barateia o preço do carro? O pobre não pode comprar um carro por $150 mil, mas um carro com 70, com 80, com 90 ele compra. Por que a gente não volta a fazer carro popular para o povo comprar? Então, mas o senhor vai propor para isso redução de impostos, que nem o senhor fez na época lá atrás com o IPI? Não é necessário agora. Agora tem que retomar a produção, tem que retomar a venda. Na medida em que a massa salarial começa a crescer, e a massa salarial cresceu 11,7% em 2023 e vai crescer esse ano, na medida em que os acordos salariais sejam feitos, todos eles acima da inflação, como está acontecendo agora, segundo o Diese, 83% dos acordos salariais com salário acima da inflação. Tudo isso vai aumentando o poder de compra. E ainda mais, Sakamoto, nós isentamos de pagar imposto de renda até quase 2.800, 2.640, ou seja, e eu vou chegar a 5.000. É importante lembrar que eu tenho um compromisso histórico. Até o final do meu mandato, eu quero chegar a R$5.000 sem pagar imposto de renda. Presidente, o senhor falou da inflação, desculpa entrar até de cortar isso com o senhor, que é o seguinte, a gente perdeu recentemente a Maria da Conceição Tavares, né? E ela tem uma frase que é ótima, né? Eu não estou provocando o senhor, mas também é uma provocação de que ninguém come PIB, as pessoas comem alimentos. E o que acontece? É fato, o PIB subiu, a renda subiu, o desemprego caiu no último ano e meio durante a sua gestão. Mas o Brasil, e aí são dados do IPCA, está com uma inflação de alimentos, né, que está pegando, e pega principalmente as classes mais pobres. O arroz, antes da tragédia do Rio Grande do Sul, se você pegar o acumulado do IPCA do mês passado, deu alta de 27% em um ano, sem considerar a tragédia do Rio Grande do Sul. E aí a pergunta, o senhor acha que essa alta na inflação dos alimentos afetou a sua popularidade? Vamos voltar à fala da Maria da Conceição Tavares. Ninguém come PIB, as pessoas comem alimento. Mas a verdade é que se o PIB não crescer, você não tem o que distribuir. Né? Uhum. Esse é o dado. Eu vou dar um exemplo. Se você... O Brasil é ruim de distribuição. Espera aí, se você é solteiro e você ganha 10 mil, você tem uma renda per capita de 10 mil. Quando você casa com um caminhão de bens, a tua renda per capita cai para 5 mil. Quando você tem um filho, cai para 3 mil. Ou seja, o que vai acontecer é que se o PIB não crescer, você não tem o que distribuir. Por isso que é importante a gente apostar no crescimento do PIB. O que é grave é que esse país cresceu de 1950 a 1980, em média, 7,5% ao ano, e a riqueza não foi distribuída. Aí, quando termina essa fase do crescimento, você percebe que a sociedade está mais pobre.
O que nós estamos fazendo? Distribuindo. Qualquer crescimento, por mais insignificante que ele seja, ele tem que estar sendo distribuído para 203 milhões de habitantes. Essa é a lógica do que nós vamos fazer. E é por isso que a gente está tomando decisões com relação ao custo de vida. Ô Sakamoto, esse ser humano que vos fala já viveu com 80% de inflação ao mês. Eu recebia meu salário, eu corria no atacadista para comprar tudo que não era perecível para poder não perder meu dinheiro. Comprava papel higiênico demais, comprava óleo de soja demais, comprava um monte de coisa que eu não ia nem usar, mas eu comprava porque eu não queria que meu dinheiro desaparecesse pela inflação. Então eu tenho um cuidado com isso. Se você soubesse o carinho, o amor que eu tenho de cuidar da inflação, cara, por isso é o seguinte, por isso que eu tomei a atitude de importar 1 milhão de toneladas de arroz. Por que eu tomei essa decisão? Porque eu vi na prateleira do supermercado o arroz, pacote de 5 quilos, a R$ 36. A R$ 33, a 33. Eu falei, não é possível. Um pacote de 5 quilos tem que baixar. Isso aqui tem que ser vendido a R$ 20. Tem que ser vendido, sabe, num preço que seja compatível. Então, feijão, arroz. E a carne, você sabe que a carne baixou. A carne baixou. Você já pode comprar uma picanha. Não, hoje. Sim, é que o senhor prometeu cerveja de picanha, mas é que as pessoas no dia a dia compram eu sei, arroz. Veja, nós estamos discutindo um monte de coisa. Agora nós vamos discutir, por exemplo, a política tributária. Nós vamos discutir quais dos itens que a gente quer que não pague imposto de renda e qual que quer imposto. Então, eu acho que você tem que separar. Mesmo na questão da carne, os empresários querem que você isente toda a carne. Eu acho que a gente tem que mediar. Você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome. Então, você pode fazer a separação. Carne de frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia, pé de frango, pescoço de frango, peito de frango. Então, a gente tem um cuidado especial. É importante lembrar que a inflação está controlada nesse país. A inflação está controlada. Então, presidente, mas quando o senhor fala que talvez não corte gastos, e aí a gente vai para uma tríade macroeconômica aí de juros, câmbio e inflação, né? E aí o senhor vem fazendo críticas, por exemplo, ao Banco Central, justamente porque agora parou um pouco da redução da taxa de juros. E uma das sinalizações do Banco Central é que o governo precisa mostrar aonde vai cortar gastos, porque não pode gastar mais do que arrecada, como o senhor colocou, senão haverá uma pressão inflacionária. E aí, já juntando essa questão do Banco Central, eu queria perguntar para o senhor se encontrou ontem com o diretor Gabriel Galípolo. Ele é o mais cotado mesmo para assumir a presidência do Banco Central no ano que vem? E se o senhor pretende anunciar isso em breve, até agosto? Primeiro, o Galípolo veio aqui numa reunião em que a gente estava discutindo a meta inflacionária. Tá? E a gente manteve a meta que tinha. Vai ser anunciada hoje. Meta contínua, sabe? A novidade foi estabelecer a meta contínua. A segunda coisa é o seguinte, o Galípolo é um companheiro altamente preparado, conhece muito do sistema financeiro, mas eu ainda não estou pensando na questão do Banco Central. Não estou pensando, vai chegar o momento que eu vou pensar e vou indicar um nome para que seja presidente do Banco Central. E não venho com churumela, como diria o Fernando Henrique Cardoso para mim. Não venho com churumela. Sabe, porque eu fui presidente 8 anos. Eu tive presidente do Banco Central e o Meirelles tinha total autonomia, porque eu não preciso de uma lei para dizer que tem autonomia, eu preciso respeitar a função do Banco Central. A pergunta que eu faço é o seguinte, o Banco Central tem necessidade de manter a taxa de juros a 10,5% quando a inflação está a 4%? O Banco Central leva em conta de que as pessoas estão tendo dificuldade de fazer financiamento? Porque é o seguinte, cara, não é culpa sequer do Banco Central, é culpa da estrutura que foi criada. Ou seja, o cara não pode ser só cuidar da inflação. Precisa cuidar do seguinte, o Banco Central vai ter um plano de meta de crescimento, eu quero controlar a inflação, mas eu quero crescer. A gente vai avançar para isso? Então, eu tô com muito cuidado, eu continuo criticando a taxa de juros. Eu até acho que não deveria ser o presidente que criticasse, porque teve um tempo que teve um tempo que a gente tinha o Antônio Emílio de Moraes, eu tinha o Zé Alencar, que batia muito na taxa de juros, mas é preciso que os empresários do setor produtivo, a CNI, a Fiesp, ao invés de reclamar do governo, eles deveriam fazer passeata contra a taxa de juros, porque são eles que estão tendo dificuldade, são eles que não conseguem crédito, não é o governo.
Então, o que eu acho é que Chegou o novo Sensodyne, proteção completa a mais. ganho real para os pobres desse país. E cuidar do alimento. O alimento, para mim, é uma coisa, Sakamoto, que eu tenho muito apreço pelas pessoas que vão comprar o que comer, as pessoas humildes. Sabe que muitas vezes pagam uma inflação sazonal. Hoje mesmo eu vi uma imagem de um cidadão jogando tomate para os animais porque o preço está barato. Sinceramente, eu não sei se ele estava revoltado porque o preço está barato e jogou para os animais. Poderia ter levado para a cidade para distribuir para o povo, para o povo pegar tomate de graça. Então nós vamos cuidar da inflação. Eu quero que você saiba o seguinte, Sakamoto. Eu sou um ser humano que vivi inflação de 80% ao mês. E eu recebia salário. E se eu não gastasse aquele dinheiro no dia, ele perderia valor no dia seguinte. Então, para mim, a inflação é quase que uma opção divina. Eu quero cuidar de controlar a inflação, porque eu quero que o povo tenha direito a comer do bom e do melhor e o mais barato possível. Presidente, só desculpa insistir na questão da nomeação do presidente do Banco Central. O senhor falou que não está decidido ainda, porque o mercado já precificou o nome do Galípolo. Aí surgem outros nomes, aí, por exemplo, o ex-ministro Guido Mantega ou o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. E aí o mercado já começa a ficar um pouco mais preocupado. Há alguma chance desses nomes ocuparem uma vaga no Banco Central? Olha, eu não indico um presidente do Banco Central para o mercado. Eu indico o presidente do Banco Central para o Brasil. Ele vai ter que tomar conta dos interesses do Brasil. E o mercado, seja ele o mercado financeiro, o mercado empresarial, o mercado produtivo, tem que se adaptar a isso. E, obviamente, que todos nós temos em mente, gente, isso é preciso ter certeza, todos nós temos em mente que o Brasil vá bem, que a inflação esteja bem, que o crédito esteja bem, que o crescimento de investimento esteja bem, que o crescimento de emprego esteja bem, que o crescimento do salário esteja bem. É esse país do bem, é esse país de ganha-ganha que nós precisamos criar, e é isso que nós precisamos fazer de um país de ganha-ganha. Você percebe que todos os dados econômicos melhorou depois que nós entramos no governo? Você já percebeu que a economia voltou a crescer o triplo do que imaginava que ela fosse crescer? Embora tenha crescido pouco, diante daquilo que eu acho que ela deve crescer. Mas também o investimento sobre capital diminui muito. Os investimentos na indústria caiu, agora que está voltando a ter. Nós já tivemos 20 e poucos por cento, agora temos 17%. É preciso crescer, é preciso ter investimento. Por isso é que nós fizemos o PAC. É porque o Estado, embora não queira ser o Estado empresarial, o Estado tem que funcionar como indutor. Se o Estado acredita na política que ele está fazendo, ele fala, eu vou colocar dinheiro. Se ele colocar dinheiro, os empresários acreditam, é para valer, também vai colocar dinheiro. E aí, quando tudo der certo, a gente faz uma PPP e as coisas vão acontecer como no PAC. 1 trilhão e 700 bilhões de investimento, sabe? E muitas coisas em harmonia e acordo com os empresários. Então, isso nós prezamos muito. Hoje, gente, eu digo todo dia o seguinte, em Hiroshima, em janeiro do ano passado, eu encontrei com a atual diretora-geral do FMI. E ela veio falar para mim da economia brasileira. Eu falei, querida, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. É preciso conhecer melhor o Brasil. O Brasil vai crescer mais do que a senhora está dizendo que vai crescer. E cresceu. Agora mesmo, o mercado sempre precifica desgraça. Está sempre trabalhando para não dar certo. Está sempre torcendo para as coisas ser pior do que são na verdade. E a economia vai crescer mais do que todos os especialistas falaram até agora. E vai crescer por quê? Porque está acontecendo uma coisa que é preciso conhecer. A gente fala muito de macroeconomia, mas acontece que tem uma microeconomia funcionando nesse país, atendendo milhões de pessoas. Você tem noção de quanto crédito tem no BNB do Nordeste para quase 4 milhões de pequenos produtores rurais? Você tem noção do significado do Pronaf aumentado, sabe, com mais dinheiro, menos juros para essa gente investir? Você está lembrado? Nós acabamos de aprovar uma medida, anunciamos uma medida chamada Acredita, que é a maior política de crédito já feita na história desse país, que vai envolver até um hedge cambial para garantir aos investidores estrangeiros não ter prejuízo.
que vai garantir, sabe, um programa de financiamento imobiliário muito grande e que vai ter crédito para pequeno, para médio, para grande. Sabe, o Sakamoto, as pessoas precisam compreender o seguinte: você acha que a Faria Lima tem alguém que quer mais bem ao Brasil do que eu? Que tem interesse de melhorar a vida do povo mais do que eu? Você acha que tem? Vamos ser francos. Você acha que quando eles estão discutindo o aumento da taxa de juros, eles estão pensando no cara que está dormindo embaixo de uma ponte? No cara que está dormindo na sarjeta? No cara que está morrendo de fome? Não pensam. Pensam no lucro. E o país tem que ter alguém que pense no povo. Presidente, dentro do que o senhor falou, antes da gente sair de economia, até porque tem vários outros temas que a gente gostaria de abordar com o senhor, tem um ponto que eu percebi que o senhor respondeu parcialmente. O senhor falou que, claro, que não vai mexer na política de valorização do salário mínimo, está claro. Agora, existe a possibilidade de desvincular o BPC e as pensões do salário mínimo nessa discussão de corte de gasto, ou isso não é possível? Não é possível. Não é porque eu não considero isso gasto, gente. Pelo amor de Deus. Beleza, era só para tirar essa dúvida. Pelo amor de Deus, a palavra salário mínimo é o mínimo minimório que uma pessoa precisa para sobreviver. Ora, se eu acho que eu vou resolver o problema da economia brasileira apertando o mínimo do mínimo, eu estou desgraçado, cara. Eu não vou para o céu. Eu ficaria no purgatório. Se eu não levar em conta que, sabe, o cara, tem uma coisa que eu aprendi, que é o seguinte, ó, uma frase: muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, significa desnutrição, significa analfabetismo, significa desemprego. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa aumento de renda, significa mais consumo, significa mais desenvolvimento, significa mais emprego, mais educação, mais saúde. Então o nosso lema, Sakamoto, o teu, o meu, da Carla e de quem está nos ouvindo é o seguinte: é preciso garantir que todas as pessoas tenham condições de viver dignamente. Por isso nós temos que tentar repartir o pão de cada dia em igualdade de condições. Você acha que eu quero que empresário dê prejuízo? Eu não sou doido. Eu não sou doido, porque se ele der prejuízo eu vou perder meu emprego. Eu quero que o empresário tenha lucro. Mas eu quero que ele tenha a cabeça como teve o Henry Ford, quando disse: eu quero que meus trabalhadores ganhem bem para eles poderem comprar os produtos que eles fabricam. Se essa filosofia predominasse na cabeça de todo mundo, esse país estava maravilhoso. Mas não é assim que as pessoas pensam. Cara, você, Sakamoto, veja, nós somos tão generosos, que é o seguinte: você percebeu que nós tomamos posse e não ficamos fazendo crítica ao governo anterior, destruindo o governo anterior? No caso do Fernando Henrique Cardoso, eu ainda disse a herança maldita. Mas, agora em 2023, não era herança maldita, era tribo maldita. O que nós pegamos de rombo na economia brasileira, o que nós pegamos de ministérios desmontados. Eu vou dar um exemplo: a cultura. A cultura é inexistente. Como é que um país pode não ter Ministério da Cultura? Como é que alguém pode dizer que a cultura só ensina coisa ruim? Então, meu caro, é o seguinte: nós pegamos esse país, eu falei o seguinte: olha, eu não vou ficar criticando o meu adversário. Eu vou governar. Eu tenho 4 anos de mandato, cara. Já estou consumindo 1 ano e 9 meses agora. 1 ano e 8 meses. Já tá? Não, 1 ano e 7 meses. Assim, tá? Então eu tenho 2 anos e 3 meses que eu quero me dedicar, cara. Você não sabe a dedicação que eu tenho. Agora eu vou começar a viajar ao Brasil. Se você tiver perna, quero ver se você vai me acompanhar a viajar esse Brasil. Para entregar. O ano passado a gente plantou, semeou a terra, sabe, jogou água, plantou a semente. Esse ano é o ano da colheita. E nós vamos começar a colher tudo aquilo que nós investimos. Eu vou a Belo Horizonte amanhã anunciar um monte de investimento em universidade. Eu vou anunciar o maior pacote de linha de transmissão que Belo Horizonte já viu na vida. Eu agora fui ao Piauí, eu fui ao Ceará e fui ao Maranhão. Em todos os estados eu faço a seguinte pergunta. Eu falo para os jornalistas, falo para os historiadores, falo o seguinte: eu quero que vocês pesquisem, para vocês me dizerem em que momento histórico um presidente da República veio nesse estado e ofereceu tudo que eu estou oferecendo. Presidente... E falo com muito orgulho, o seguinte: eu duvido que em algum momento da história desse país prefeitos e governadores foram tratados com o respeito que eu os tratei. Duvido. Porque eu nunca levei em conta o partido da pessoa. Eu levo em conta o problema e levo em conta a necessidade do povo.
Por isso é que agora eu coloquei 65 milhões de reais para as encostas lá em Pernambuco, numa cidade em que o prefeito é bolsonarista até os dentes. E ele estava aqui na reunião, eu disse para ele, eu estou dando esse dinheiro para você saber que eu não tenho preconceito ideológico, eu vou dar porque o seu povo merece. Agora, não precisa falar bem de mim, pode continuar falando mal de mim. Presidente, o senhor falou, eu estou tentando puxar, é porque como o presidente é bom, ele vai na narrativa, assim, ele vai costurando e é difícil encaixar a pergunta. Então, uma quadra atrás, quando o senhor estava falando de dignidade, né, me ocorreu uma questão. A gente viu até a semana passada um debate tomar conta das redes sociais, tomar conta das ruas, que foi a questão de um projeto de lei que previa mudanças na lei da interrupção da gravidez, mudanças no aborto, para impedir aborto após a 22ª semana de gestação. Ora, mulheres que são estupradas, elas têm o direito de fazer a interrupção de gravidez, né, em qualquer momento, e aí o que aconteceria é que mulheres, meninas, seriam proibidas, né, de fazer essa interrupção após a 22ª semana. Isso gerou muita discussão, movimentação, protestos de rua, e isso acabou levando, muitos especialistas acreditam que isso levou a uma inédita derrota pública, né, no debate público, né, de uma pauta que era abraçada por ultraconservadores. E aí a pergunta, essa inédita derrota, ela muda a forma de articulação ou a estratégia do governo para tratar de pautas abraçadas pelos ultraconservadores no Congresso? O que aconteceu aqui muda a forma como vocês podem vir a endereçar pautas ou esse debate no Congresso? Sakamoto, você sabe qual é a vantagem que eu tenho? É que eu disputei muitas eleições e esses temas eram debatidos em todas as eleições. Não se esqueça que eu perdi em 89, 94, 98, que eu ganhei em 2006, 2010, sabe, 2002. Sabe? Então, tudo isso vinha. É que eu acho que os debates são feitos fora de hora e fora desnecessários. Você já tem uma regulamentação para tratar a questão do aborto, você já tem uma lei que garante. Eu dizia em 82, o aborto tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. E eu dizia pessoalmente, eu, Lula, pai, sou contra o aborto. Mas como chefe de Estado eu tenho que tratá-lo como uma questão de saúde pública, porque uma madame que vai fazer um aborto, ela vai na clínica mais cara do mundo e ninguém nem sabe. A pobre tenta furar o útero com uma agulha de tricô. Então, eu conheço o caso de mulher que pegava folige de fogão de lenha para tentar, sabe, colocar na vagina para ver se abortava. Quer dizer, é insano. Então o Estado tem que cuidar disso. O que eu acho que aconteceu é que o projeto apresentado não era um projeto, era uma carnificina contra as mulheres. Porque, na verdade, ele estava criminalizando a vítima. Ele estava querendo que a vítima pegasse tempo de cadeia maior do que o estuprador. Então, ainda bem que a sociedade se manifestou, graças a Deus. Ainda bem que as mulheres estão indo para a rua. Esse é um dado importante, cara. As mulheres têm que ir para a rua. Mulher não é mais objeto de mesa e cama em lugar nenhum do mundo, e muito menos no Brasil. Mulher quer ser agente política. Mulher não quer apenas tomar conta da casa do seu filho, ela também quer trabalhar fora. Ela quer ser cidadã plena. Então, graças a Deus, isso permitiu essa discussão imbecil feita por um deputado, percebeu que a sociedade se manifestasse, e eu acho que os deputados que fizeram a bobagem, sabe o erro que Mas cometeram. isso que aconteceu, essa manifestação da rua, né, dando apoio, e o governo, nesse sentido, posições do governo sentindo-se respaldadas, isso, na sua opinião, deve se repetir? Deveria se repetir vezes? Eu acho a que rua? todas as vezes, eu acho, Sakamoto, que todas as vezes em que alguém tentar fazer alguma coisa que não diz respeito aos interesses da sociedade, eu acho que as pessoas têm que se manifestar. Mas se você imaginar que a conquista do voto pela mulher no mundo foi uma guerra. Quantas mulheres foram presas por causa de defender o direito da mulher votar? Aqui no Brasil, o primeiro voto de uma mulher se deu no Rio Grande do Norte, e na cidade de Mossoró, ganhou na justiça, em 1934, não falha a memória. Ora, então, a gente tem que se manifestar. Tem que, sabe, quando as pessoas vão para a rua gritar em defesa de alguma coisa, eu acho isso maravilhoso, porque eu nasci nisso, sabe, Sakamoto? Eu nasci nisso, eu nasci na porta de fábrica, eu nasci fazendo passeata, nasci fazendo a campanha das diretas, sabe? Nasci pedindo o impeachment do Collor e
também lutando contra o impeachment da Dilma. Ou seja, então, eu acho que toda vez que o povo se manifesta é maravilhoso. O presidente, tem uma outra questão que ontem o Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a descriminalização do porte da maconha, né? E houve já uma reação no Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que há uma invasão de competência, a Câmara também está se mobilizando nesse sentido. Aí misturando um pouco da questão, digamos, ideológica em relação à maconha, eu queria saber a opinião do senhor, mas também nessa relação do Congresso com o Supremo, há essa discussão se um está invadindo a competência do outro e como o senhor, como executivo, acha que tem que se colocar no meio dessa discussão? Não, aqui é o seguinte, aqui eu vou dar só palpite, porque eu não sou nem advogado e não sou deputado, mas eu vou dar palpite. Tá? Primeiro, eu acho que é nobre que haja diferenciação entre o consumidor, o usuário e o traficante. É necessário que a gente tenha uma decisão sobre isso, não na Suprema Corte, pode ser no Congresso Nacional, para que a gente possa regular. É importante lembrar que o nosso querido ministro Pimenta foi o relator de um projeto em 2006 que se transformou em lei, que proibiu, desde 2006, o usuário não ser preso. Isso é lei. Esse projeto que foi votado na Suprema Corte é da Defensoria Pública de São Paulo. Se um dia um ministro da Suprema Corte pedisse um conselho para mim, presidente, o que é que eu faço com isso? Eu falava, recusa essas propostas. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ela precisa pegar as coisas mais sérias, sobretudo aquilo que diz respeito à Constituição, e ela, virar senhora, da situação. Mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa nem para a democracia, nem para a Suprema Corte, nem para o Congresso Nacional. A rivalidade entre quem é que manda, é o Congresso ou a Suprema Corte? Nesse caso específico da maconha, o senhor acha que a prerrogativa é do Congresso? Porque eu acho que deveria ser eu acho muito mais ainda. Eu acho que deveria ser da ciência. Não é nem do advogado. Cadê a comunidade psiquiatra nesse país que não se manifesta e não é ouvida? Eu disse para o Barroso, eu fui uma vez jantar com o Barroso, falei, Barroso, por que você não convoca uma reunião de psiquiatras, de médicos, para discutir esse assunto? Não é uma coisa de Código Penal, gente, é uma coisa de saúde pública. Vamos ver o que acontece. O mundo inteiro está utilizando o derivado da maconha para fazer remédio. Tem gente que toma para dormir, tem gente que toma para combater o Parkinson, tem gente que toma para combater o Alzheimer. Ou seja, tem gente que toma para tudo. Eu tenho uma neta que tem convulsão, ela toma. Sabe? Então eu fico perguntando o seguinte, se a ciência já está provando em vários lugares do mundo, sabe, que é possível, por que fica essa discussão contra ou a favor? Por que não encontra uma coisa saudável, referendada pelos médicos que entendem disso, pela psiquiatria brasileira ou mundial, pela Organização Mundial da Saúde, alguma referência mais nova para dizer o seguinte, ó, é isso, e a gente obedece. Por que fica essa disputa de vaidade, quem é o pai de quem? Quem é a tese de quem? Então isso não ajuda o Brasil. Isso não ajuda o Brasil. A decisão da Suprema Corte, se ela tiver uma PEC no Congresso Nacional, a PEC tende a ser pior. Então já tem uma lei. Em 2006, o Paulo Pimenta foi relator de um projeto que transformou lei que garante que o usuário não é preso desde 2006. Isso já é lei. As pessoas esquecem, era só a Suprema Corte dizer, já existe uma lei. Não se discute isso aqui. Presidente, o senhor estava falando, aproveitando o gancho da relação com o Congresso Nacional, né, na derrubada do veto da lei que proibia as saídas temporárias de preso, do seu veto, o União Brasil no Congresso, ele basicamente no Senado ele votou inteiro contra, a favor da derrubada do veto, e na Câmara foi praticamente todo mundo também votando a favor da derrubada no veto. Né? Ao mesmo tempo, ou seja, isso se repete em outras votações. Você tem não só a União Brasil, como outros partidos também da base, não votando, não entregando para o senhor uma maioria de votos, né, muitas vezes, em projetos do seu interesse, digo assim. Ao mesmo tempo, no caso do União Brasil, ele entregou para o senhor o ministro Juscelino Filho, que é um ministro que foi indiciado pela Polícia Federal num caso de desvio de verbas públicas. A pergunta é, essa aliança não está saindo muito caro? Essa aliança está me permitindo governar o país. Não do jeito que eu queria, se eu tivesse 300 deputados, seria muito mais fácil. Mas o Sarney teve.
no período que ele foi presidente da República, 306 deputados e senadores do PMDB e 23 governadores do Estado, e não teve tranquilidade para governar. Ele, inclusive, você está lembrado que diminuíram o mandato dele, nós diminuímos o mandato dele, de 6 para 5 anos. Então, veja, essa maioria ela é relativa. A composição que a gente faz é uma composição, muitas vezes, que ela não atinge a totalidade do partido, mas atinge 2/3 do partido, 1/3 do partido, atinge uma boa parte da bancada. E o que nós interessamos é o seguinte: até agora nós não perdemos nada vital para o governo no Congresso Nacional. É importante lembrar. Nós conseguimos aprovar uma política tributária, aquela que está há 40 anos para ser votada, nós aprovamos nesse Congresso. Então, o milagre da política é esse. É a arte de viver com contrários, a arte de viver democraticamente na diversidade e a arte de você compreender que ninguém é obrigado a acatar tudo que o governo quer. Vamos pegar a questão da saidinha. A saidinha, a unanimidade dos deputados era contra eu vetar. Todo mundo queria que eu sancionasse. Pensando nas eleições, pensando ideologicamente, a rede social vai te atacar. Quando eu estava preso, foram propor um acordo para mim, eu disse: eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Não me peço isso que eu não troco. Quem me coloca aqui sabe que eu vou ter que sair daqui, mas eu quero sair de cabeça erguida. Qual era o acordo que propuseram ao senhor? Não, para mim, se eu saísse, se eles poderiam me liberar e eu ficar em casa com tornozeleira, eu não quero sair. Eu quero ser inocentado. Quando vem a questão da saidinha, para mim é uma questão de princípio. A gente tem que discutir, Sakamoto e cara, a gente tem que dizer o seguinte: para que serve o sistema prisional? O sistema prisional, ele serve para você prender pessoas que cometeram delito na perspectiva de recuperá-lo. Esse é o papel do sistema prisional. Eu estou prendendo o Lula porque eu quero recuperá-lo. É isso que é a ideia. Ora, mas se eu prendo de forma indiscriminada e na hora que você tem uma chance de permitir que a pessoa tenha acesso à família, essa família que é a base da sociedade democrática que nós vivemos, é o principal pilar da democracia nossa, é a família. Ora, então, se o cara está preso, ele tem mulher e filhos, e ele não pode vir fazer uma visita para mulheres e para os filhos um tempo dado, se ele não tiver cometido time hediondo, se ele não tiver cometido estupro, se ele não tiver feito nada, sabe, de crime grave, por que ele não pode vir? A família pode tentar recuperá-lo. Por que a gente nega que a pessoa tenha direito à família? Tem coisa mais nobre do que a família, Sakamoto? Tem alguma coisa que você gosta mais do que a tua família? Tem alguma coisa que você respeita mais do que a tua família? Sabe, então, é importante a gente levar isso em conta. O que eu queria era só isso, a gente não tem nenhum problema. A lei define: o cara que praticou estupro, o cara que praticou crime hediondo, o cara não sai. Mas o cara que cometeu um delito, seja ele qualquer, o cara pode sair e conviver. Mas 1% foge. O que é 1% e 100%? É nada. É nada. Então, por causa de 1%, você por 99%. Era apenas uma questão de bom senso, apenas uma questão de princípio. Eu falei: eu não abro mão de valorizar a família. Eu valorizo a minha, valorizo a sua e valorizo a da cara. Mas eu quero valorizar a família de todo mundo. Todo mundo tem um direito de se aconchegar na família, até para pedir perdão. Então, mas aí que tá. Tem a segunda parte da minha pergunta, presidente, que é a questão do Juscelino. Né? Desculpa. Porque desculpa. O custo, na verdade, de um lado deixa eu falar. Eu vou falar para você o encontro que eu tive com o Juscelino, no Maranhão. Eu te confesso que ele devia estar apreensivo. Eu estava viajando, sabe, saiu toda a denúncia dele. Então era a primeira vez que eu encontrar com ele. Ele deve ter pensado: bom, o Lula pode fazer comigo o que o Chaves fazia, mandava a ministra embora naquele programa de televisão dele. O que eu fiz? Veja, há um pedido de indiciamento da Polícia Federal. Há um pedido de indiciamento que tem que ser aceito ou pelo Alexandre de Moraes ou pelo Procurador-Geral da República. Não foi aceito por nenhum ainda, não discutiu. Então, veja, eu, como já fui vítima de calúnia, já fui vítima de difamação, já tive proibido, sabe, o direito de me defender, não tive direito à presunção de inocência. O que eu disse para o Juscelino? Primeiro, a verdade só você que sabe. Só você sabe. Então é o seguinte: se o procurador indiciar você, você sabe que tem que mudar de posição. Enquanto não houver indiciamento,
você continua como ministro. Mas então se for aceito o indiciamento, ele vai ser afastado? Ele vai ser afastado. Sabe? Ele sabe disso. E o senhor já pensa num plano B? Fica com União Brasil essa pasta? Não, veja, não sei, ainda vamos discutir. Essas coisas, você sabe... Como é que ele recebeu essa colocação do senhor? Porque olha, se for indiciado... A informação que eu tive é que ele ficou agradecido, sabe, de eu dizer para ele, todo mundo para mim é inocente até prova em contrário. A minha filosofia não é que todo mundo é ladrão até provar a inocência. Sim, não, mas com relação à questão do indiciamento, que o senhor falou que se indiciado... Eu tenho um caso específico no meu governo. Eu afastei o Valfrido, que era um dos grandes companheiros meus, porque ele foi indiciado. Sabe? E todo mundo sabe que tem que ser assim. Aliás, eu acho que o próprio ministro toma iniciativas, lá, presidente, eu vou deixar o seu governo em paz. E aí nós vamos conversar. Você sabe por que eu não gosto de antecipar discussões, cara? Porque eu aprendi de que a gente deve discutir sempre o importante, o principal. O resto fica para depois. Então, veja, quando se apresentar o fato concreto, eu vou me reunir com as pessoas do União Brasil e vou saber se eles querem continuar, se não querem continuar. Muito simples, assim. Eu estou... Cara, eu não sei se eu posso dizer isso para vocês, mas eu acho que na vida da gente, a gente chega um momento que a gente atinge a idade da maioridade, em que tudo para mim é tão tranquilo, tudo para mim é tão normal, que eu falo para a Janja, eu não tenho momento de perda de sono. Eu durmo todo santo dia, sabendo dos problemas do Brasil, sabendo que eu tenho uma missão de tentar resolvê-los e que estou tentando fazer dentro dos limites do possível. Então eu não me preocupo com nada, com briga com o Congresso, com briga com o Senado, com briga... Tudo isso faz parte do jogo político. E na medida que eu entrei na política, eu tenho que tentar resolver isso e conversar. A gente não conversa só com o que a gente gosta, a gente conversa com o que a gente não gosta também. Então é isso que me faz, Sakamoto e Carla, ter a certeza. Pode ter certeza de uma coisa, cara. Em 2002, quando eu disputei as eleições com o Serra, eu tinha tanta certeza que eu seria presidente da República, eu tinha tanta certeza assim, era uma certeza, era uma fé absoluta. Que quando eu fui para o segundo turno, meu comitê ficou nervoso, Duda Mendonça ficou nervoso, porque agora não tem das contas e tal. Falei, gente, os astros já precificaram, eu vou ser o presidente da República. Não fique nervoso. E fui. Eu só voltei para a presidência, Sakamoto. Eu só voltei, quando eu saí da presidência, eu tinha 85% de ótimo, 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim e péssimo. Tá? Eu sempre achei que se eu votasse, se eu empatasse, eu perdia. E eu votei. Eu votei, sabe por quê? Porque eu tenho consciência de que eu tenho condições de resolver o problema desse país. Eu tenho consciência. Tenho consciência que eu tenho condições de resolver o problema desse país conversando com todo mundo. Eu não tenho inimigo. As pessoas podem não gostar de mim, mas eu não tenho inimigo. Eu trato todo mundo com muita deferência, com muito respeito. Eu quero que os banqueiros ganhem dinheiro, eu quero que os empresários ganhem dinheiro, mas eu quero que o trabalhador ganhe dinheiro. O presidente... Sabe? Essa é a diferença básica. Então, por que eu não me preocupo com pesquisa? Quando começou a ser as primeiras pesquisas, o meu ministro da comunicação veio nervoso, o presidente da pesquisa. Então, eu falei, mas é normal essa pesquisa. É normal. Vamos ver o seguinte, quando você ganha uma eleição, você tem um programa de governo. Então, durante o processo eleitoral, você gera uma expectativa. No primeiro ano, o povo não te cobra nada, porque o primeiro ano ele sabe, porque ele muda de casa sempre, ele sabe que você, quando chega numa casa, tem que arrumar a casa antes. Agora, no segundo ano, ele começa a ter expectativa de que as coisas sejam cumpridas. Eu falei para o Pimenta, o que nós entregamos até agora? Nada. Nós fizemos 96 reuniões aqui dentro do Palácio, rearrumamos o governo, reorganizamos o governo, decidimos as políticas públicas que nós vamos fazer. E quando você decide a política pública, é uma semente. Você decide, você planta e demora um tempo. O senhor acha que ainda falta uma marca para o seu governo, da mesma forma que foi o Bolsa Família em 2003? Não, minha marca é recuperar a democracia desse país. Minha marca é recuperar a decência e o respeito desse país. Esse país era paira mundial. Ninguém queria receber o Brasil. Ninguém confiava no Brasil. Ninguém queria vir aqui. Eu, depois que voltei, esse Brasil voltou. Pergunta para os meus inimigos que viajam. Pergunta para os empresários que viajam. O que é
sabe, ser residente num país governado pelo Lula e ser residente num país governado pela loucura que passou por esse país. Então, o senhor nem gosta de falar do nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Mas voltando à questão ligando ao indiciamento ali do Juscelino, o Bolsonaro está sendo investigado por uma série de supostos crimes e há uma expectativa de que ele seja indiciado em breve, pelo menos no caso da falsificação dos cartões de vacina e dos joias. E ainda tem um outro inquérito que também está para ser encerrado sobre a suposta tentativa de golpe. Na sua opinião, o ex-presidente Jair Bolsonaro cometeu esses crimes e deve ser preso por esses crimes? Deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu defendo para ele, eu defendo para mim. Que ele tenha direito à presunção de inocência. Que ele tenha direito de se defender. E que ele seja ouvido. É só isso que eu defendo. Era o que eu queria para mim. Eu queria ter o direito à presunção, que eu não tive. Você sabe que eu fui condenado e o crime que eu cometi foi fato indeterminado. Esse é o crime que eu cometi. Fato indeterminado. Esse é o crime que eu cometi. Tá? Então, eu quero que ele tenha total. Não quero que ele seja condenado, que ele seja inocentado. Eu quero que ele seja julgado corretamente. Sabe, com direito de defesa e que prevaleça aquilo que a justiça encontrar. Sabe, que ele tentou dar o golpe, tentou. Isso é visível. Sabe, visível. No caso das joias, por exemplo, há uma mudança, né, na regra, mas o senhor também recebeu joias em governos passados que ficaram com o senhor. No caso, há uma suspeita de comercialização. O que o senhor pensa desses presentes? O presidente da República não ganha joia. O presidente da República ganha presente. E presente, a maioria é coisa de... Até no Brasil tem uma piada que a gente conta que os presentes que a gente ganha, sabe, um ex-presidente é que nem um vaso japonês. Ou seja, quando você está no palácio, ele cabe em qualquer lugar, mas quando você deixa o palácio e volta para casa, não cabe em lugar, você tem que jogar fora. Então, eu estou com 12 containers de coisas que eu ganhei, apodrecendo lá no Sindicato dos Médicos São Bernardo do Campo, porque nós não temos, e eu também não me preocupei com isso, de fazer. Eu queria fazer um museu, sabe? Não foi possível fazer um museu. E depois dessa quantidade de processos atrapalharam muito a minha vida, está lá. Mas eu acho que se o cara ganhou joia não é presente de um presente para o outro, joia tem alguma coisa errada. Como eu também defendo a presunção de inocência, eu quero que ele seja julgado da forma mais honesta possível, que ele se defenda e que o veredito seja em função do crime, do tamanho que ele cometeu. Eu não desejo mal para nenhum adversário. Eu não desejo evitar a disputa política de nenhum adversário. Eu quero que disputa, o povo é que julga. É só isso que eu quero. Eu não tenho mais idade. Quando você guarda rancor, você ataca, sabe, o teu interior. Você não dorme bem, você está com ânsia, você está... Não, então, eu brinco sempre o seguinte, quando eu quero saber que alguém vai ficar com raiva de mim, tem algum artigo contra mim, eu mando ligar para o jornalista e falar o seguinte: o Lula não leu o teu artigo. É para ele ficar puto porque eu não li o artigo dele. O senhor leu? Porque se eu leio... mas o senhor lê na... Não posso dizer se eu leio. Presidente, deixa eu aproveitar o gancho. Quando eu falei com o senhor em outubro de 2019, ainda na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, sobre as eleições municipais naquele ano, no ano seguinte, o senhor disse que o PT tinha que ter candidato em todas as cidades importantes, né? Naquele momento, o PT não levou nenhuma capital. Agora, membros do seu partido têm defendido, né, um foco em cidades com chance de vitória. Por que a estratégia mudou? Olha, veja, primeiro porque a gente tem que aprender. Cada eleição, é uma história, e a gente tem que saber que um partido é como um time de futebol. Tem época que você está na qualidade do Real Madrid, e tem época que você está na qualidade do Corinthians. Ou seja, você tem hora que você... Então, a depender do momento, você lança mais candidato ou lança menos candidato. Eu acho que a gente vai ter candidato na cidade em que a gente tem perspectiva de disputar, e algumas com aliados importantes. Para que a gente possa fazer o grande debate. Eu, por exemplo, se acabou de ter uma decisão, eu vou participar em algumas cidades, eu não vou participar da campanha como um todo, eu posso gravar alguma coisa de noite para algum candidato, mas eu tenho que levar em conta que eu tenho uma base heterogênea.
Então eu não posso, por conta de uma eleição municipal, atrapalhar a governança nacional. Então eu tenho que levar isso muito em conta, com muito cuidado, e isso serve para a gente aprende com a política isso. Eu brinco agora com os meus adversários, é o seguinte, eu sou político, eu só tenho 2 presidentes mais experientes do que eu na história desse país. Um é o Dom Pedro II, que foi imperador durante 69 anos, e outro Getúlio Vargas, que governou 15 anos, e depois mais 4. Eu agora estou com 12. Então, aí já perguntando de 2026, o senhor já disse que se tiver saúde, se precisar evitar uma derrocada da democracia, pode ser candidato à reeleição. No cenário que está posto hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível e o senhor até recentemente citou o ex-governador não, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como uma figura que pode ter essa ambição em 2026. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor acha que o Tarcísio é o bolsonarismo moderado, como está se tentando colocar? Primeiro que eu não vou julgar o Tarcísio. E quando eu citei o Tarcísio, não é só o Tarcísio. O bolsonarismo tem perspectiva de ter 4 candidatos, pelo menos das pessoas mais proeminentes. Ele tem o Tarcísio, que é governador do estado mais importante. Ele tem o Zema, que é o governador do 2º estado mais importante. Ele tem o Caiado, que está se oferecendo todo dia para ser o candidato. E tem o Ratinho do Paraná. Ele tem. E isso não precisa ser inteligência. Isso não é uma sacada inteligente minha. O Lula descobriu 4 pessoas. Não, são governadores de estados importantes que pode ser candidato. Não sei se serão. Sinceramente, eu não sei se serão. Eu tenho pouca relação com o Tarcísio. Espero que ele não tenha preocupação e que ele está junto comigo em alguns eventos que eu estou indo para São Paulo sábado, eu vou para a Zona Leste, eu vou anunciar a faculdade da Zona Leste, eu vou anunciar o Instituto da cidade de Tiradentes, eu vou anunciar o Instituto Federal em Santa Amaro, no Jardim Ângela, que era o lugar mais violento de Santa Amaro. Eu vou anunciar Instituto em Osasco, vou inaugurar a Universidade de Osasco, vou anunciar Instituto em Diadema, vou anunciar Instituto em Mauá, vou anunciar Instituto em Carapicuíba, vou anunciar Instituto em Cotia, vou anunciar Instituto em Franco da Rocha, vou anunciar Instituto em Ribeirão Preto. E se ele quiser estar junto, ele será convidado. Está com direito à palavra. Presidente, nosso tempo está acabando, né? Então, até fazer porque vocês querem, eu estou aqui com não, a gente Opa! não quer, não. A gente então, pera lá. Então, não se a tem... gente puder estender, a gente tem mais uma série de perguntas. Nossa senhora, tipo, a gente está procurando essa entrevista tem um uma tempão. atividade extra. É. Mas se tiver pergunta interessante, faça as perguntas. Opa, sempre interessante. Presidente, uma pergunta um pouco sobre a solidão do poder, né? Quantas pessoas, né, na sua avaliação, quantas pessoas do seu entorno, eu não estou falando de nenhum caso específico, estou buscando só para o senhor refletir e responder para a gente. Quantas pessoas do seu entorno têm a plena liberdade, e por que não dizer, a coragem de chegar para o senhor e dizer: presidente, o senhor está errado? Deixa eu falar uma coisa. Vai falar que não erra? Não pode vale. ter muita gente que pensa em dizer, mas muita gente que não tem coragem de dizer, porque não é correto dizer. Mas o senhor sabe. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Eu trabalho com muita lealdade e liberdade com as pessoas que eu escolho para trabalhar comigo. Então as pessoas que trabalham comigo por uma relação de confiança. As pessoas podem dizer para mim o que quiserem. Eu nunca abro uma reunião falando o que eu penso. Eu primeiro quero ouvir o que as pessoas pensam. Depois que todo mundo fala, eu falo. Sabe? Então é assim que eu faço. Quando a gente... Por exemplo, eu convido pouca gente para ir em casa. Porque como tem muito ministério, sabe? Se eu convidar um, não convidar outro, aí vai criando uma certa ciumeira. Então, na maioria das vezes, eu fico sozinho com a Janja. Como eu ficava sozinho com a dona Marisa, porque quando eu tinha meu filho vinha aí por causa, sabe? Mas agora não, agora eu fico muito tempo sozinho. Como eu trabalho muito durante a semana, também quando chega no sábado e domingo eu quero descansar um pouco. Sabe? Às vezes eu pesco, sou bom pescador, tenho peixe lá na Alvorada, sabe?
Agora, presidente, né, continuando essa pergunta do Sakamoto, por exemplo, pensando nos seus ministros, né, nessa sua equipe que o senhor pede aconselhamento. Há algumas divergências, e a gente sabe, principalmente entre o ministro da Casa Civil e alguns outros ministros, mais especificamente o ministro Fernando Haddad, da Economia. Como é que o senhor faz? Quem dos dois fala a verdade para o senhor? Quem dos dois... Quem dos dois pesca mais que o senhor? Quem dos dois o senhor convida mais para ir para o Alvorada? Como é que é essa relação? Não, nenhum dos dois nunca foi no Alvorada. Nunca foram, não? Vamos para a reunião, deixa eu falar uma coisa. Primeiro, nós temos que compreender o papel do Ministério chefe da Casa Civil. Tá? Ele tem um papel que, obviamente, que coloca ele em confronto com vários outros ministros. Por quê? Porque a primeira demanda que vem para o presidente da República passa pela Casa Civil. É a Casa Civil que faz a primeira discussão. Aí a Casa Civil traz para mim em duas situações, ou quando tem um acordo e está tudo correto para me referendar, ou quando tem uma divergência crônica que alguém tem que decidir. Aí eu decido. Então as pessoas às vezes ficam nervosas, porque vai lá e fala, não, mas isso aqui não é correto, isso aqui. As pessoas ficam nervosas. E quando vem assim, as pessoas me procuram. Então, o Rui faz o papel dele da Casa Civil, consegue dizer não, e eu, como presidente, faço o aconchego das pessoas, faço, sabe, o carinho necessário. Policial bom e o policial mau. Esse é o papel da Casa Civil. No papel da defesa, o papel da fazenda. Ou seja, o Haddad é uma pessoa muito importante para mim, muito importante para o país. E eu quero muito bem o Haddad. Então, obviamente que nós temos divergência. Eu nem sempre comungo com tudo que o Haddad pensa e quero que ele não comungue com tudo que eu penso. E é importante que a gente tenha liberdade de dizer um para o outro, isso pode, isso não pode, isso eu concordo, isso eu não concordo. Sabe? Isso é saudável. Agora, o Haddad é um companheiro que tem 100% da minha confiança, o Rui tem 100% da minha confiança. Aliás, os meus ministros todos eu tenho muita confiança, porque eu montei uma equipe boa. Eu vou lhe contar uma história, Sakamoto. A minha experiência de trazer os companheiros, sabe, com experiência de governo de Estado, e eu tenho os melhores do Brasil aqui, é uma experiência muito rica. Os ministros que foram o Camilo, o Wellington, o Rui, o Renanzinho, o Valdeiro, ou seja, era o Flávio Dino, é uma penca de gente da mais alta qualidade. Não está faltando mulher aí não, presidente? Não está faltando mulher, querido. Isso é um problema crônico que é meu dia a dia. Eu discuto todo isso com a Xanja. É porque nem sempre, como a mulher ela não teve a participação ativa durante muito tempo, fica mais difícil você encontrar mulher para determinados cargos e fica mais difícil você encontrar negro para determinados cargos. Não é que não tenha, é que a oferta ela é menor na medida em que, embora seja a maioria da população, não tiveram uma participação política histórica mais contundente. Então, eu quero mais mulher no governo, preciso de mais mulher no governo, eu preciso de mais negro no governo, eu preciso que o governo tenha a cara do Brasil, sabe, a cara do Brasil. Eu fui na USP outro dia, eu fiquei maravilhado em ver que a USP antigamente era só de branco, agora a USP está mesclada, sabe? Inclusive gente da periferia, muita gente, eu acho isso extraordinário. Esse é o Brasil que eu quero, cara, esse é o Brasil que eu sonho, sabe? Um Brasil feliz, um Brasil, sabe, para frente, um Brasil sem ódio. Eu não tenho nenhum problema de ter divergência, o que eu acho é que tem que ter respeito, sabe? Eu posso divergir de você, cara, mas eu tenho que te respeitar como ser humano, como gente, e você me respeita. Eu não posso levantar nenhuma leviandade contra você e não posso ser vítima de leviandade. Você não pode dizer de uma pessoa coisa que você não pode provar. Sabe? Você diz por dizer. Então, eu graças a Deus, eu melhorei muito. Eu acho que eu me aprimorei. E eu acho que a vida me ensinou muito. Presidente, eu vou fazer a minha última e o Saka faz a última. Eu só queria voltar a um ponto. O UOL destacou em reportagens, foragidos do 8 de janeiro foram encontrados na Argentina e no Uruguai. Há uma questão já agora diplomática, a Polícia Federal e o STF avaliam o pedido de extradição. O senhor ainda não conseguiu se encontrar com o presidente da Argentina, Javier Milei, e agora é uma questão diplomática. O senhor defende a extradição desses foragidos que agora estão usando o discurso de serem foragidos políticos, né? Olha, primeiro você tem que ter em conta que dos que estão lá, eu não sei o número, 65 pessoas, você tem uma parte já condenada. Essa parte, tanto o meu ministro Lewandowski quanto
o Andrei da Polícia Federal e mais o Mauro Vieira do Itamaraty estão discutindo para ver o seguinte: se esse cara não quiser vir, que eles sejam presos lá. E fiquem presos na Argentina, senão venham para cá. Tá? Nós estamos tratando da forma mais diplomática possível. Eu não conversei com o presidente da Argentina porque eu acho que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a mim. Ele falou muita bobagem. Eu só quero que ele, peça desculpas. E eu quero. A Argentina é um país que eu gosto muito. A Argentina é um país muito importante para o Brasil. O Brasil é muito importante para a Argentina. E não é um presidente da República que vai criar uma cisânia entre o Brasil e a Argentina. O povo argentino e o povo brasileiro é maior do que os presidentes. Eles querem viver bem, querem viver em paz. Então, se o presidente da República da Argentina governar a Argentina, já está de bom tamanho, não tenta governar o mundo. Presidente, a gente vai estar encerrando a entrevista, só que a gente recebeu centenas de perguntas dos leitores, né? E uma pergunta era interessante que ela... Já anotem aí, por favor. Mas só para colocar para o senhor que uma pergunta se repetiu muito, que foi sobre as escolas cívico-militares. Porque no ano passado o senhor revogou a política nacional, né, das escolas cívico-militares, que tinha sido implementada pelo governo anterior, e aí uma série de governadores, né, passaram a implementar políticas semelhantes. Alguns governadores, alguns, muito poucos. Mais do campo ligado ao governo anterior. E aí eu queria que o senhor avaliasse isso. Deixa eu lhe falar uma coisa. A meninada faz um curso numa escola militar, e muitos querem seguir carreira de militar. O que nós, enquanto governo, temos que cuidar é da educação desse país como um todo. Nós estamos, nesse momento, preocupados em escola de tempo integral para todas as crianças em idade escolar desse país. Nós estamos hoje preocupados em evitar que alunos do ensino médio desistam da escola. Nós temos 500 mil alunos desistindo porque tem que trabalhar para ajudar a família. E nós criamos um programa chamado Pé de Meia para dar uma bolsa para ele de R$9.000 em 3 anos, R$200 por mês durante 10 meses, se ele provar. Se ele frequentar 10 meses de escola e se ele tiver passado a prova, ele recebe R$1.000, porque a gente quer que esse garoto estude, porque somente estudando é que esse país vai para frente. Não existe exemplo de país no mundo que se desenvolveu sem antes investir na educação. Então nós vamos investir na educação. Militar vai para a escola militar. O povo brasileiro vai para a escola pública, uma escola de qualidade. Eu estou muito à vontade, sabe por que isso é muito? Civil a escola? Eu estou muito... Civil. Eu estou muito à vontade pelo seguinte... Eu sou o único presidente da República que não tem diploma universitário. E sou o presidente da República que mais fez universidade, mais fiz extensão universitária, mais fiz institutos federais. Agora, esse ano, é mais 100 institutos federais. Porque tudo que eu não tive direito quando eu era adolescente, eu quero que o povo tenha. A minha marca é essa. Tudo que eu não tive, porque minha mãe não podia, eu, ao invés de ficar ressentido e magoado, eu quero que o povo tenha. As pessoas mais humildes têm que ter educação de qualidade, têm que ter curso profissional, têm que ter escola de tempo integral, porque senão esse país não vai para frente. E eu votei para a presidenta para tentar ajudar o país a ir para frente. E vou ajudar, pode ter certeza. Eu quero que você já deixe antecipado comigo uma entrevista para quando chegar em dezembro de 2026, dizer para você o que eu fiz nesse país. Eu fui o único presidente, cara, que quando terminei o meu mandato de 2010, registrei em cartório tudo que eu fiz nesse país. Está registrado em cartório. Tudo que eu fiz nesse país. E agora você tem um programa, Comunica Brasil, que você pode entrar. Que cidade que você nasceu? 77. Que cidade? São Paulo. São Paulo. Eu vi que ano, desculpa. Eu nasci em São Paulo também. Então você quer saber o que o governo federal faz em São Paulo? Entra no site Comunica Brasil, que você vai saber o seguinte: o governo federal, nesse país, o governo federal, eu vou chegar na cidade agora, quando eu for numa cidadezinha pequenininha, imagina uma Quixaramubim, terra do genuíno no Ceará. Quando eu chegar lá, eu vou entrar no Comunica Brasil e vou dizer quantos médicos tem lá do governo federal, quantos agentes de saúde, quantas pessoas recebem BPC, quantas pessoas tem no Bolsa Família, quantas obras tem lá, quanto dinheiro federal tem lá. Tudo. Porque quem faz política social nesse país chama-se governo federal, e diga o governo Lula, o governo Dilma e o governo do PT. É que faz política social nesse país. Presidente. Por isso é que eu digo, eu não quero governar, eu quero cuidar. Cuidar. A palavra-chave é cuidar das pessoas. Cuidar com carinho,
sabe, fazer um chamego nas pessoas, fazer uma carícia nas pessoas, porque as pessoas estão precisando, as pessoas estão muito sofridas. Cara, eu fui indicar esses dias, eu fui inaugurar um conjunto habitacional que era para ter sido inaugurado em 2018 e não foi, então deixaram o povo 6 anos esperando a casa, porque um canalha qualquer, sei lá quem, não quis inaugurar a casa. Nós temos 87 mil casas de 2012, 2013 que não foi inaugurada. Nós temos 6 mil creches, sabe? Então, gente, esse país foi abandonado. Isso aqui é como se fosse a faixa de Gaza, quando nós chegamos aqui, sabe? E nós estamos reconstruindo da forma mais civilizada, bonita, e vamos trazer. Eu estou desafiando você e a Carla. Em dezembro de 2026, eu quero que vocês façam uma entrevista comigo para a gente fazer a avaliação o que aconteceu nesse país. Não, tá marcado, presidente, a gente vai cobrar. Aí, agora a gente vai encerrar, mas a última, o senhor falou de cuidar. O senhor tem cuidado da saúde, está fazendo exercício? Como é que está essa rotina? Cuido da saúde. Todos os dias? Se tem uma coisa caminhada? Se tem uma coisa que eu me cuido, eu faço caminhada, eu faço musculação. Mas com o Corinthians na parte de baixo da tabela não ajuda muito o coração, né? Quando eu quero ver o Corinthians bem, eu viro a tabela de ponta cabeça. Obrigada, presidente. Em nome do UOL, queria agradecer a sua entrevista e já dizer, então, para todos que já tá comprometido, viu, Crispiniano, em dezembro a gente marca uma nova entrevista. Obrigada, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, Sakamoto. Obrigada, Sakamoto. Obrigada a você que acompanhou a gente aqui até agora. Até a próxima. E a gente já continua imediatamente, porque tem muita coisa para falar a respeito dessa entrevista. Obrigada para você que está conosco aqui no UOL.